Pessoal, vou compartilhar com vocês só os scripts do R. O professor aí foi brother pra caramba, dando R pra gente, sendo que eu percebo que é mais análise de dados. Então eu mandei pra vocês dois arquivos. Arquivo do R, o script pronto, e um arquivo com a base de dados já formatada, porque muitos dos dados eles têm que estar em número e é mais rápido converter no Excel. Então esse é o que ele compartilhou com a gente e esse aqui transformado em número. Aí tem um comentário, então se pegar o conteúdo, o que eu alterei? Em vez de mal e bom, deixei lá o status. Então 0 mal, 1 é bom. Setor 0, indústria, 1 comércio. Idade, menos que 5, mais que 5, 0 e 1. Então deixei tudo binário, são esses dados aí que interessam pra gente. Os outros praticamente eu tive que ignorar porque eu não vi como relevante para análise. Mas aí, se vocês quiserem alterar, vocês conseguem fazer as regressões também. Tá, primeira coisa, um script do R limpo aqui para vocês, tá? Então, isso que vocês estão recebendo, deixa eu limpar outras informações para vocês não confundirem. Então, quando vocês abrirem, vai estar um script desse daqui. Primeiro, tudo que vocês têm no jogo da velha na frente é texto explicativo. Então, aqui eu contei um pouquinho da historinha, até para conseguir operacionalizar. E com o grupo, o que a gente mais teve dificuldade foi em relação à instalação desses pacotes e dessas bibliotecas, elas têm que estar carregadas. Dá para selecionar, quando você selecionar de ponta a ponta, você pode dar um Ctrl Enter e ele vai instalar. Eu recomendo que faça um de cada vez, ele tem um delay para procurar. O meu não vai dar certo porque já está instalado, mas digamos que vocês não tivessem o Gplots. Ctrl Enter, o meu ele já está mandando a mensagem aqui, ó, Install Packets. Ou seja, já tem, então não precisa. Então, além de instalar, você também precisa buscar ele numa biblioteca. Então, faça isso para cada um deles, senão as fórmulas que eu passei para vocês não vão receber. Aqui, mesma coisa, está dizendo que eu já tenho. E ele tentou, vai perguntar se eu vou sobrescrever, porque ele baixou de novo a instalação. Então, isso aí vai insistir um pouquinho. Pessoal, tudo que a gente faz está aqui dentro, tá? Então, primeira coisa é importar a base de dados. Então, vamos começar com a importação da base de dados. Eu estou insistindo em instalar uma coisa que eu já tinha. Vamos lá, importação da base de dados, busca Excel. Buscou o Excel, você busca o campo. Então, Honda números, é isso que eu estou mandando para vocês, porque já está convertido. O que eu fiz? Eu mantive com o mesmo nome que está, carregou aqui, ó, o conteúdo, já vou manter o mesmo nome do arquivo. E o nome da sheet? Da sheet eu vou deixar small credit e ponto final, aí fica tudo igual, tá? Então vamos estar trabalhando com o mesmo conteúdo, tudo bem? Então mantenha o nome do arquivo, deixa a sheet com o mesmo nome que está, importou. Ele conseguiu importar. Quando ele dá a importação, ele traz a planilha aqui para você ver que são os mesmos campos, e a partir daqui a gente consegue verificar que a planilha está dentro do R. Esquece, pode fechar, vocês não vão precisar mais usar isso aqui não. Volta pra cá. Vamos passo a passo aí o que tinha para poder conseguir trabalhar. Claro, primeira coisa, o básico, já deu uma mensagem, se não deu tem que ver. Por favor, seleciona tudo e dá um Ctrl Enter. O que eu estou dizendo para ele? Leia o R, leia a tabela de dados para mim. Então, leu, trouxe os primeiros campos, ótimo. Só que o professor mandou pra gente eliminar esse campo do cliente, porque não tem fator relevante. Então, aqui está a forma, o código no R, seleciono tudo, vai eliminar a primeira coluna. Pronto, a partir de agora eu tenho small num, ou seja, é o mesmo banco de dados, mas sem a primeira coluna. Se eu quiser dar um view, aí ele traz para mim um hatch, vai mostrar os primeiros campos. View quem? Small num. E errou. Por que será? Vamos descobrir. Porque eu já carreguei uma vez isso aqui pra mim, então não vai fazer diferença. Então vamos carregar de novo. E vamos dar um head 5, por exemplo. Ok?
Então eu forcei para ele ler a tabela aqui para mim com os mesmos campos, mostrando que eu não tenho mais aquela tabela, tudo bem? Vamos lá, então primeira etapa, eliminando as colunas, como eu já disse, já mandei um banco de dados aqui para vocês, notar o comentário para vocês com números, justamente porque não estamos conseguindo, eu não quis gastar tempo convertendo no R. Fórmula para avaliar distribuição, então a N-Table que ele coloca para a gente. Se vocês considerarem o mesmo nome, small nu, então M-Table e o Probability Table. O que ele faz nada mais é do que uma distribuição. Essa distribuição, pessoal, é só para a gente identificar se tem uma distribuição que faz uma coerência muito para bom, muito para mal, tá? Então, tá aqui, eu fiz só para aquelas que me interessavam, né? Então, eu fiz para sede versus status, idade versus status, aí já deu o resultado aqui embaixo, ó. Selecionou, deu Ctrl Enter, dá o resultado. Então, quer dizer que, por exemplo, para idade, eu tenho 64% para 0, que eu converti já o valor, e acima de 5 anos eu tenho 35%. Então, e aí, quem quiser, tem para o setor, mesma coisa, região, depois, essa é bem grande, que é o Indefine 3. Pode ver que traz só os primeiros campos, mas quando ele traz muito número, significa que não tem distribuição que vai te trazer resposta nenhuma. Então eu já ignorei, posso estar errado, então recomendo. Mesma coisa aqui para índice financeiro 2 e o índice financeiro 1. O índice financeiro 1 é o que eu acho que dá algum tipo de resposta, então eu tentei usar. Tá, vamos para a primeira questão, ele pede para fazer a regressão não logística, então eu coloquei a fórmula para a regressão logística e a partir daqui eu criei então uma tabela. A tabela vai chamar Ronda, pode ver que o nome aqui vai ser tabela. Então a tabela Ronda vai fazer a regressão logística sobre uma operação só. Quem é a operação? Status versus asset. Então aqui já apareceu o resultado. Então ele traz lá a fórmula da regressão logística, os meus desvios mínimos e máximos, e o intercepto, isso é a regressão logística, ele traz a minha estimativa padrão, meu erro, meu valor Z. Pessoal, essa é a sacanagem do professor, porque assim, conseguimos gerar esse dado, mas ele não instruiu em relação, ele falou, vamos pular essa parte da teoria. Então, não adianta a gente ficar fazendo a regressão aqui, sendo que ele me dá muita informação se a gente não tem o histórico dele para análise. Então vamos trocar ele na segunda-feira, eu pelo menos vou encher o saco. Próximo passo, aí sim eu fiz a regressão para os campos que efetivamente o grupo se interessou, que foi status versus setor, versus idades, versus sede, versus função e índice financeiro 1. Aplicamos e aqui deu a regressão logística, que é o intercept, para todos esses, setor, idade, sede e índice financeiro 1 versus o que? Versus o status, bom ou mal. Próxima questão que ele pede, ele fala, olha, tudo que você faz tem que considerar que você eliminou as variáveis step. Ok, segui lá o que ele pediu. Então, sobre a regressão que eu escolhi, que tem vários campos, eu estou aplicando aqui, o Ronda 2 foi essa regressão, eu apliquei a fórmula do step. Então, aplicada a fórmula do step, também vai dar um resultado, olha que lindo, né? Fantástico. Só que esse step aqui, e a interpretação do dado, ele não dá isso aqui pra gente. Então fica vago. Então, isso ok, tá? Seguindo aí a aplicação das variáveis, considerando o step, o que deu de informações para utilizar. Questão 3, ele fala, olha, agora eu quero a aplicação da probabilidade de perda, inadimplência, default, considerando quem for mal. Então, eu isolei considerando o step, criei aí a fórmula predict sobre small num, que é a nossa fórmula original, criei a coluna PD com o predict. Aí o predict vai trazer uma fórmula pra gente. Deu Ctrl Enter, pode ver que a gente tem as mesmas conteúdo da tabela, porém agora com uma probabilidade aqui no default, 97%, 97,2%, 97,9%, tá? Ele não deu interpretação do dado, então só tem a geração da informação mesmo. Próximo passo, ele dá uma regra pra gente, ele criar uma matriz de classificação considerando um ponto de corte. Ele deu o ponto de corte pra gente, ele deu que o ponto de 4 é P04. Então, primeira coisa, tem que dar o P04, onde ganha um campo como informação relevante para ele fazer um cálculo. E aí a gente
faz uma fórmula de if, selecionou tudo, Ctrl Enter, traz o resultado e a aprovação versus recusa. Mais uma vez, temos um dado, mas ele não deu a orientação específica sobre a informação. Então, considerando a matriz de classificação, então criei o MM aqui também só para o que é o que ele está pedindo lá, só para gerar o dado gerado, matriz de aprovação e recusa, 30% contra 68% em 0, que é mal, e 1, que é o bom, 97 contra 8% na recusa, considerando essa nota de corte. Questão número 4, ele está pedindo para a gente calcular o KS e o AROC. Lembrando, vocês não instalarem, esse aqui é um que deu bastante problema para o grupo, tá? Então, uma vez instalado, eu vou criar uma coluna HH, né? Então, assim, uma nova informação que vai chamar HH, que vai contemplar tanto o cálculo do KS quanto do AROC. Então, primeiro eu vou fazer o cálculo dele, vou fazer um de cada vez para não dar erro. Summary Rock. Opa. Já está calculado o meu, por isso que não está achando o Rock. Deixa eu ver se eu consigo alterar para vocês. Aqui já começou os erros. Provavelmente por eu abrir o R vazio, ele não está capturando alguma informação aqui. Erro em rock, small, número status PD. Vou voltar a gerar de novo a PD, só para ver se é isso que ele não está reconhecendo. O PD ele está gerando. Gerou, então não é para ter problema com aqui. Rock, o Rock tem alguma coisa errada. Vamos ver se a tabela sobrescreveu quando eu fiz lá, a tabela do Rock. Não, P-Rock. Vou ver se ela está instalada. Espera um pouquinho mais. Ele instalou e sobrescreveu, provavelmente. Pode ver que ele mostrou que já tinha uma simulação. Não basta fazer a instalação do pacote, pessoal. Você tem que vir aqui e abrir a library. Então, rodei a library novamente. Quando ele deu o azulzinho ali embaixo, o library, the rock, ok. Então quer dizer que ele vai funcionar. Vou voltar lá naquela linha que a gente estava. Vamos ver se vai funcionar agora a PD. Talvez eu tenha que rodar tudo outra vez. Imagine para quem não está familiarizado fazer tudo isso aqui. Botou PD. Agora sim, ele trouxe um resultado. O que aconteceu? Mesmo já tendo o pacote, ele não estava fazendo leitura, coisa que a gente, se não tem familiaridade com R, não consegue pegar não. Então ele deu aqui o número de resultados, setting levels e setting directions, control versus case. Mais uma vez, ele deu um resultado em relação ao rock, mas que ele não proveu aí instrução para a gente fazer uma análise. Então aí o que eu fiz só foi, uma vez que eu já sei que o rock está na HH, a tabela que eu criei, então vamos fazer o que ele pediu. Falou, cria lá o gráfico. Aí aqui para brincar a gente colocou o gráfico na plot. Aí trouxe o gráfico criado, né? Vamos ver se está funcionando mesmo isso daí. Por fim ele pede a função truncar. Na função truncar, pessoal, isso aí eu entendo que a gente tem que jogar por Excel e fazer essa análise da PD. Não tem muito o que brincar aqui. Quem tiver todas as instalações, quiser simplesmente aplicar, pode ir direto ao final, desde a primeira tabela que eu criei para vocês, ó, tá todos os códigos aqui. Eu disse para vocês, é só para ter conhecimento, tentar brincar um pouquinho com R, porque se a gente não é nativo, ó, rodou todos os códigos de uma vez só e trouxe aqui o gráfico para mim. Se a gente não é nativo disso aqui, o que a gente tem que discutir lá com o Abraham é realmente análise desse dado, né? Só para gerar o dado já é uma confusão danada, né? Utilizar, fazer essa leitura da tabela. É isso aí, pessoal. Amanhã a gente se diverte. O professor mal educado não, ele é brincalhão, vamos chamar assim. Então, seguimos. Até mais, um abraço a todos.